Ahn, Só recadinho para os alunos matriculados na disciplina, sempre aviso, né? Caso a gente tenha pessoas de fora da disciplina, da disciplina AM037, esse recado não é para vocês. Estamos se encaminhando para o final do semestre, né? Hoje é a nossa 11ª aula. Na semana que vem, a gente tem mais uma aula de conteúdo, na qual vocês vão aprender a fazer um pitch. É uma aula extremamente importante para o trabalho de vocês, então avisem os colegas dos grupos de vocês que a aula da semana que vem é imperdível, porque vocês vão aprender a fazer a apresentação pitch que vocês vão fazer nas 2 últimas aulas da disciplina, né, do semestre. Depois, no dia 23 de novembro, a gente tem mais uma última aula de conteúdo, e aí vem as duas sessões para vocês fazerem a apresentação do modelo de negócio de vocês, ok? Então, vamos lá. A, a nossa... só um momento, desculpa. A nossa palestrante de hoje é a Isilda Capovilla. Ela é especialista em qualidade de sistemas de software pelo New Jersey Institute of Technology e especialista em gestão estratégica de núcleos de inovação tecnológica pelo Unicamp. Ela possui formação específica em gestão da inovação, empreendedorismo, licenciamento de tecnologia, negócios e propriedade intelectual. Além disso, ela é mestre em qualidade pela Unicamp. Ela atua há 13 anos como consultora em inovação, planejamento e gestão de projetos em organizações públicas e privadas, orientando atividades relacionadas à gestão estratégica da inovação, elaboração de propostas de projetos, captação de recursos e desenvolvimento de processos organizacionais voltados ao gerenciamento de projetos e inovação. Ela foi responsável pela orientação de mais de 60 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com aporte de recursos públicos no setor privado. Atualmente, ela é diretora da Gera Inovação e Desenvolvimento LTDA, empresa especializada em inovação que atua oferecendo assessoria empresarial e serviços nas áreas de gestão da inovação. Isilda, eu passo a palavra para você. Então, para você falar um pouquinho sobre a construção de equipes de sucesso, com o intuito de potencializar os resultados e consolidar um time alinhado com os valores da empresa. Está com você, Isilda. Olá, pessoal. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estava aqui falando com o Gabriel que, se eu tiver a oportunidade no ano que vem novamente de estar com vocês, eu vou estar torcendo muito para que isso seja, esperamos, né, que isso seja presencial, porque a presença, né, o contato com vocês durante essa palestra é uma coisa muito gostosa. Mas estamos contingenciados, né? Então, a gente vai apresentar mais uma vez, como no ano passado, a gente vai apresentar aqui através do webinar, né? Espero que esse espaço seja bastante proveitoso. Também comentei com o Gabriel que a gente vai organizar esse tempo, esse nosso espaço. Em um tempo eu vou apresentar. Se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem alguma pergunta em termos de não entendimento de algum conteúdo ou a necessidade de eu trabalhar ou retrabalhar uma ideia que eu apresentei de alguma outra forma para facilitar o entendimento de vocês, fiquem à vontade para colocar isso para o Gabriel e ele me dá um toque, a gente interrompe e eu repasso. Mas a gente vai ter, isso é o mais importante, né, um espaço de perguntas para a gente explorar as ideias de vocês, as dúvidas, as colocações. Espero que isso seja bastante aberto e que a gente possa explorar esse espaço no final da apresentação da melhor maneira possível para vocês, tá bom? Então, aqui uma outra coisa que eu também comentei com o Gabriel é que eu vou deixar depois o PDF dos slides, né? Vou encaminhar para ele e ele vai passar para vocês, tá? Então, todo o material apresentado aqui vai ficar com vocês, tá bom? Ok, pessoal, vou passar aqui em linhas gerais quais são os itens, bem resumidamente, que a gente vai pensar nessa palestra. É uma palestra com um tema tremendamente abrangente,
né? É muita coisa para caber numa palestra, né? E aí eu pinço alguns elementos e principalmente trago insights, trago conteúdos, ideias para aguçar a curiosidade de vocês. No final dos slides eu também coloco algumas referências, caso vocês queiram acessar, né? Para complementar o estudo de vocês. Mas a ideia é, obviamente, a gente não consegue esgotar um tema desses numa palestra só, né? Isso é tema para muito tempo de conversa. Mas eu pinço alguns, então, elementos, e é sobre esses elementos que a gente vai conversar ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Espero que seja um bate-papo, tá? Ok. Acho que é importante a gente falar da Gera bem rapidamente. A Gera é uma empresa filha da Unicamp. Nós abrimos a Gera em 2006, formalizado, né? 2006. Então, a gente tem aí, está indo para o 15º ano. A Gera é uma empresa que se especializou, e ela nasceu para ser especialista em gestão de inovação. Então, nosso principal papel, nosso principal objetivo é auxiliar os grupos de projeto, desde grupos nas universidades, empresas nascentes, empresas já consolidadas, mas que pretendem fazer algum tipo de desenvolvimento que tem correlação com inovação. Então, também... Então, a Gera ela foi criada e ela foi se desenvolvendo em torno desses objetivos, ou seja, fornecer assessoria adequada às empresas em todo o range de competências que um projeto de inovação precisa ter, desde captação de recursos, que é uma coisa que, vamos dizer assim, é quase sempre por onde a gente começa, né? Porque para gerar um projeto novo a gente precisa de dinheiro novo, e por aí todas as demais fases, gestão da inovação, gestão do conhecimento, propriedade intelectual e todos os outros temas relacionados à gestão da inovação e à gestão de projetos de inovação. Então, essa é a Gera, tá bom? Então, só para vocês, se vocês quiserem saber alguma coisa, depois eu posso comentar, mas é sobre esse ambiente da Gera que o meu conhecimento em relação, né, e a minha, vamos dizer assim, as minhas experiências foram sendo desenvolvidas, né, com contato com esses clientes, né, com essas empresas, que a gente foi desenvolvendo todo o nosso conhecimento. Espero conseguir aqui compartilhar o melhor possível desse conhecimento com vocês, tá? Ok. Quando a gente fala de equipes, né, formação de equipes, a gente normalmente se depara com esses temas aí, com isso e mais um pouquinho, né? Então, o que significa trabalhar em equipe, o que significa treinamento, aprendizado dessa equipe, liderança é um item que é muito recorrente, que é muito importante, como remunerar essas pessoas, como lidar com lucros e resultados, como medir isso, como desenvolver os incentivos para a equipe, como motivar essa equipe, e por aí vai, né? Como ter uma equipe criativa. Então, esses itens, eles compõem o cenário quando a gente fala em inovação e em construção de equipes que vai trabalhar, ou que pretende trabalhar com inovação. Não só, né? Eu acho que esses itens têm a ver também com qualquer tipo de pretensão do desenvolvimento de um projeto, né? De um objetivo, né?
E junto com todos esses conteúdos, normalmente a gente também tem uma série de causos, né, de dúvidas e dificuldades que aparecem, né, e que frequentemente a gente lida, com os quais frequentemente a gente lida. Alguns deles eu citei aí, né? Foco mal dirigido, muito medo, falseamento de resultados, isso com relação sempre pensando em relação ao pessoal envolvido no seu objetivo, com um objetivo em comum, né? Ou colocados juntos para trabalhar e para conseguir um determinado objetivo. Desperdício, baixa produtividade, insatisfação, e principalmente, que é uma das coisas mais comuns, principalmente quando os problemas começam a acontecer, que é a caça às bruxas, que é a atitude assim, mais comum, padrão, de sair procurando os culpados por conta de algo que deveria ter sido feito de tal forma e foi feito de outra, ou que deveria oferecer determinados resultados e que não ofereceu. Então, tem que ter algum culpado, né? Então, esses são itens que, de fato, eu acho que vocês, principalmente aqueles que já passaram pelo mercado de trabalho, devem já ter encontrado, se não todos, alguns deles, né? E para que a gente possa agora mergulhar um pouco mais no assunto equipes, né? Eu gostaria de trabalhar com vocês alguns conceitos, né? Por quê? Porque aí a gente vai alinhar o que eu entendo por equipe e o que eu gostaria que vocês entendessem sobre equipe, sobre alguns conceitos que eu vou falar aqui durante a nossa palestra, tá? O que é uma equipe? Façam uma pergunta aí para vocês mesmos. Formulem essa resposta. O que você pensa, o que você entende de uma equipe, né? Eu vou apresentar aqui alguns itens que compõem a forma como eu gostaria que vocês entendessem equipe. Equipe não é simplesmente um grupo de pessoas que está para desenvolver algo. Equipe, principalmente, aquelas equipes que têm maior potencial de realmente gerarem resultados, não são pessoas que foram organizadas porque gostavam de trabalhar juntas, ou porque tinham um desejo em comum em relação ao resultado. As equipes que têm maior potencial de realmente gerarem excelentes resultados são equipes compostas por pessoas diferentes, que possuem as diversas competências e que se complementam. Por isso que elas são diferentes. Não é a equipe, mas as pessoas, né? Porque se você complementa alguém, você sempre vai ter alguma habilidade ou algum conhecimento que as outras pessoas não têm e que são seus. É o seu aporte ao serviço, ao trabalho dessa equipe. É aquilo que você traz junto com você, tá? Um grupo, além disso, você reuniu esse grupo, né, de habilidades complementares visando um determinado objetivo. Ok. Mas um grupo, ele só se torna uma equipe quando as pessoas, além de serem complementares, elas conseguem aprender a trabalhar juntas.
Então, trabalhar em equipe não é algo assim que está pronto para nós. A gente vai aprendendo ao longo da vida e aprendendo ao longo do nosso treinamento também, vários treinamentos, vários conteúdos que nos ajudam nessa caminhada, que é uma caminhada para sempre, né? A gente sempre vai estar trabalhando em equipe, né? Nada ou quase nada a gente consegue fazer sozinho. Então, estar em contato com as pessoas e estar em contato com as pessoas que tragam aportes que eu não tenho é uma coisa que a gente deve desejar sempre, porque é só assim que a gente vai, de fato, ter condições de construir grandes resultados, né? Então, esses 2 itens, veja que eu pintei de azulzinho aí, trazem algumas ideias que eu gostaria que vocês pensassem aí, né, sobre, ou seja, pessoas diferentes que se complementam e que aprendem a trabalhar juntas, né? Elas constroem um ambiente de trabalho coletivo positivo. Ok, mas então, se as pessoas são diferentes e as pessoas precisam aprender a trabalhar juntas, trabalhar em equipe exige necessariamente lidar com emoções e problemas de grupo, né? Então, você não vai estar lidando só com os teus desafios, os desafios do seu próprio trabalho, né? Da sua própria atividade. Você vai estar lidando com os desafios que aquela equipe, que aquelas pessoas vão trazer no teu dia a dia, né? Aquelas pessoas que são diferentes de você. Por quê? Porque a equipe foi montada para isso, né? Então, se elas trazem habilidades diferentes, elas podem trazer personalidades diferentes, elas podem trazer maneiras de trabalhar diferentes e que elevam, né, o grau de complexidade dessa equipe, né? Então, essencialmente, trabalhar em equipe é aprender também a lidar com problemas de grupo, tá certo? Então, esse é a definição, ou são vamos dizer, os pontos principais que eu gostaria que vocês tivessem em mente quando a gente estiver falando aqui ou estiver discutindo, né, as ideias sobre trabalho em equipe, ok? Se tiverem alguma pergunta a respeito ou alguma dúvida, por favor, podem me interromper, tá bom? Como eu já falei, ok. Como eu disse a vocês, eu vou. Esse tema é muito abrangente, e aqui nessa palestra, todos os anos eu faço uma revisão, né? Eu já venho apresentando essa aula na disciplina da Inova, que inclusive é uma disciplina muitíssimo interessante, quando eles conseguiram desenvolver e colocar essa disciplina à disposição de vocês, foi uma coisa para a gente comemorar mesmo, né? Porque vocês têm formalmente sendo apresentadas para vocês essas ideias tão importantes para quem não só quer abrir um negócio como um empreendedor, mas para aquele que quer participar de negócios de inovação, né? Você pode não ser o dono da empresa, mas você pode querer ser uma pessoa que quer trabalhar nesse tipo de ambiente ou nesse tipo de objetivos, né? Então, é muito legal que vocês tenham essas informações, e a estruturação dessa disciplina foi um passo extremamente importante da Unicamp e da Inova em particular, para trazer esse tipo de informação para vocês. Então, fechando parênteses, né? E voltando para cá, para o nosso tema, então eu foquei nesses 4 itens que estão aí. Então, eu vou falar um pouco sobre pessoas, aliás, muito sobre pessoas, né? Pessoas permeia tudo o que a gente vai falar, um pouquinho sobre liderança, um pouco sobre processos e um pouco sobre cultura e identidade da organização e das empresas, tá bom?
começando por pessoas. Opa! Deixa eu voltar aqui. Existem algumas etapas fundamentais em gestão de pessoas. Então, eu estou falando aqui agora em termos de gestão da equipe, não é? Tem várias maneiras de você categorizar ou organizar essas etapas da gestão das equipes, das pessoas, né? Mas eu trago aqui uma ideia simples, são 3 etapas que, no geral, mostram bem o desenvolvimento da gestão de pessoas num objetivo, num projeto, ou numa empresa, ou seja lá o que for, num determinado objetivo, né? Pode ser uma organização, um projeto, seja lá o que for, né? A primeira etapa é a etapa de atração, ou seja, eu trago as pessoas, eu tenho que fazer com que as pessoas venham trabalhar comigo, né? Integrem a minha equipe. Essa é a primeira. Então, o que é que eu faço, né, para atrair as pessoas, para conseguir montar a minha equipe? A segunda é a etapa de desenvolvimento. Eu tenho a minha equipe, mas eu tenho que agora treinar essas pessoas, desenvolver essas competências e executar, né, começar a executar o nosso trabalho. E a última etapa é, ok, eu contratei quem eu queria, eu desenvolvi com as competências que eu precisava e que essa equipe não trouxe prontas, ou pelo menos eu alinhei essas competências através de uma capacitação. E agora eu preciso que as pessoas não vão embora, né? Eu quero que elas continuem comigo, né? Porque eu fiz um investimento nessas pessoas. Eu quero que elas tenham vontade de continuar trabalhando comigo, ou seja, o que as levou para virem atraídas para a minha empresa, eu quero que elas sempre tenham, né? Que elas continuem querendo trabalhar comigo. Por quê? Porque o mercado está aí, né? E eu investi nessas pessoas e eu quero que elas sejam meus parceiros e não parceiros de outras empresas, que elas sejam os meus colaboradores e não colaboradores de outras empresas, né? Eu não quero perder ninguém, né? Então, de uma maneira bastante geral, são essas 3 etapas que permeiam a gestão de pessoas, tá? Bom, em relação à atração, como é que a gente atrai? Como é que a gente consegue contratar aquela pessoa ou aquelas mentes que vão conseguir construir o meu objetivo ou que vão construir a minha empresa, né? Se for o caso de empresas nascentes, né? Se for uma startup, ou nem às vezes antes de startup, é uma empresa que está dentro da universidade, por exemplo. Alguns de vocês devem estar nessa etapa, né? Como é que você faz para atrair essas pessoas? Você só vai conseguir atrair as pessoas para trabalhar com você se elas compartilharem o seu mesmo objetivo, se elas entenderem o teu sonho. Porque quando a gente inicia um negócio, a gente tem uma ideia sonhada, né? E a gente tem aquela paixão, aquilo que eu acredito totalmente. E é assim que a pessoa que vem trabalhar com você precisa receber essa ideia. Então, você tem que arranjar uma forma, né, pensar muito bem em como você vai compartilhar teu sonho. Como você vai fazer isso de uma maneira inspiradora, para que as pessoas olhem para você com interesse e que imaginem como vai ser bom trabalhar com você e construir esse sonho junto com você, né? E esteja preparado para proporcionar autonomia,
reconhecimento e, principalmente, propósito. As equipes, e principalmente equipes que trabalham com inovação, elas não ficarão com você ou não irão trabalhar com você só por causa do salário que você vai oferecer. E, inclusive, muitas vezes, no início do negócio, o salário vai ser a coisa mais difícil de você oferecer, né? Então, remuneração é um item importante, né, para a gente também pensar. Mas o que é que vai fazer com que essas pessoas venham na sua direção? Vai ser o propósito que elas enxergam por trás da organização, ou, na verdade, na frente, né? Para que é que eu vou trabalhar? Quais são os valores? O que isso vai me fazer sentir? Né? E o quanto eu vou ter de autonomia para executar o que eu acredito. Então, é uma via de duas mãos, né? Você contrata a pessoa para fazer o que você precisa e a pessoa tem que ter condição de dizer a você o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo, não é? Então, isso é autonomia, né? Na etapa de desenvolvimento, o que significa desenvolver? Ops, agora foi, eu clico, ele não foi. Então, eu vendi meu sonho, eu compartilhei e eu consegui trazer algumas pessoas para o meu negócio, para a minha equipe. Agora eu preciso fazer mesmo que eu havia comentado, eu preciso alinhar essas pessoas, eu preciso capacitar essa equipe, principalmente nas habilidades que não vieram prontas, né? Porque se eu quis contratar determinadas pessoas, é porque elas já vinham oferecendo para mim habilidades que elas já possuíam, né? Eles não iam começar do zero. Mas existe sempre uma parte dessas habilidades, dessas competências que precisam ser desenvolvidas. Então, você vai necessariamente ter que capacitar essa equipe, tá? E nessa capacitação é bastante importante que a gente compreenda que o processo de aprendizagem das pessoas não é o mesmo. Então, eu vou comentar aqui sobre um ponto extremamente importante e que, se for bem trabalhado, pode deixar de ser um problema em todo esse esforço de capacitação que você vai ter com a sua equipe. É pensar exatamente na forma como as pessoas aprendem. Existem várias, se vocês forem ler a respeito de processos de aprendizado, vocês vão encontrar muita coisa, tá? Bastante coisa. Eu vou trazer para vocês uma ideia, de novo, simples, mas é uma categorização interessante, que eu acho que toca em alguns pontos e traz a ideia de uma maneira bastante útil, né? Para a gente entender, por exemplo, como essas pessoas podem ser tão diferentes na forma como elas aprendem, tá? E isso eu vou trazer, inclusive, com algum aporte pessoal meu, porque eu sofri por causa disso, tá? Sofri durante uma boa parte da minha vida por ter um tipo determinado de aprendizado. Então, as pessoas, como eu disse, elas não aprendem da mesma forma, né? Então, a gente tem que considerar no nosso método de capacitação as diferentes formas em que as pessoas aprendem. E quanto mais rico, quanto mais abrangente for o meu treinamento ou os materiais que eu vou oferecer nessa capacitação, melhor a minha equipe vai responder a esse aprendizado, tá? Mas uma maneira interessante de ver essas diferenças é considerar 3 categorias de enquadramento de pessoas no que tange
a competência ou o processo que eles utilizam para aprender. A primeira são as pessoas visuais. Segundo, pessoas auditivas. E a terceira são pessoas sinestésicas, são fazedoras. As pessoas visuais, elas têm maior facilidade de aprender com esse tipo de coisa que eu estou apresentando aqui. Então, alguns de vocês podem estar pensando que não são tão visuais, né? Podem estar pensando assim, cara, eu queria que a Isilda tivesse slides menos cheios de coisas para escrever, escritas, né? Eu gosto mais de ouvir, eu não gosto desses slides. E outros dizem, nossa, eu gosto muito de apresentação, né, de coisas escritas, de ter livros, de ter manuais, porque eu gosto de ler, eu gosto de escrever. O processo de escrita, o processo de leitura é uma coisa importante para essas pessoas. Então, oferecer esse tipo de material é importante para as pessoas. Veja que numa apresentação dessas, a gente tem 2 pontos. Eu estou aqui falando, apesar de não estar vendo vocês, e aí a interação é outra história, né? Os sinestésicos se sentem realmente com mais dificuldade em webinars e principalmente nesse isolamento, são as pessoas que estão sofrendo mais nessa adaptação, né? Mas eu estou abordando o lado auditivo, ou seja, eu quero ouvir você, eu quero conversar com você. Não me importa muito o que está escrito, eu estou prestando atenção no que você está me falando. Muitas pessoas não dão nem bola para o que está escrito, elas nem olham para o slide, elas escutam o que está sendo dito e já vão formulando ideias e já vão anotando perguntas para depois continuar a conversa, né? Então, é muito importante esse auditivo, a audição e a conversa para essas pessoas. E tem um terceiro grupo, que é o sinestésico. Eles aprendem como? Eles aprendem fazendo. Eles aprendem através da oportunidade de estar em contato com a outra pessoa e botando a mão na massa. Então, não adianta dar manuais para essa pessoa, não adianta dar muita conversa. Ela tem que ter o básico e aprender fazendo. Essa é a melhor forma dessas pessoas se desenvolverem. Então, o que significa o que eu falei, né, dessas diferenças? Ok, a gente tem que lidar. O primeiro ponto é eu saber que essas diferenças existem, né? Considerá-las. E não oferecer, por exemplo, uma apostila para entregar na mão de todo mundo e esperar que todos aprendam da mesma forma lendo aquela apostila, né? Ou, enfim. Então, considerar essas diferentes formas de aprendizado é uma coisa bastante importante para tirar o máximo possível dos seus programas de capacitação. Eu disse que eu ia comentar com vocês uma experiência pessoal. Eu sou uma pessoa visual, eu sou uma pessoa que gosta, inclusive, de escrever. Eu tomo nota de tudo. E depois, durante uma reunião, uma palestra, eu fico ali com o meu bloquinho e eu vou anotando. E depois que eu termino de anotar, eu normalmente jogo tudo fora. Por quê? Porque eu não uso a anotação para guardar a ideia. Eu uso a anotação como um caminho para o meu aprendizado. Através da escrita, aquilo entra na minha cabeça. Então, a escrita me ajuda a aprender. E eu tive muita dificuldade porque alguns professores, principalmente no ensino fundamental, né, eles não entendiam isso, né? E faz muito tempo que eu fiz ensino fundamental. E eu ouvi muito dos professores, Isilda, para de olhar para esse caderno e olha para mim. Presta atenção na minha aula, presta atenção no que eu estou dizendo. E mal eles sabiam que eu estava totalmente prestando atenção. É por isso que eu estava anotando, porque eu estava muito envolvida naquilo.
E eu precisava anotar, tomar, às vezes, até alguns rabisquinhos, né? Para exatamente criar esse caminho para as coisas que eu estava ouvindo virem para mim, né? Realmente entrarem na minha cabeça, né? Então, é bastante difícil. Eu tive dificuldades com isso. E depois, quando eu soube que tinha isso, que as pessoas aprendiam de formas diferentes, que essa minha forma era uma, né? E que escrever tudo bem, não queria dizer que eu não estava prestando atenção só porque eu estava fazendo as minhas anotações ou rabisco, que eu não estava mantendo contato visual com a pessoa, né? Foi muito gostoso, porque isso liberta a gente, né? E eu sei que muitos de vocês devem estar lembrando, talvez, de alguns episódios desse na vida pessoal de vocês, tá bom? Deixa eu acertar só mais um pouquinho aqui para eu conseguir ver meu relógio e não estourar no nosso tempo. Ok. Então, ajeitar aqui. Eu estava falando sobre desenvolvimento e agora... e tem mais um ponto aqui que eu escrevi e não comentei com vocês, que é alinhe propósitos e valores. Esse deve ser um objetivo muito grande, muito bem estabelecido na sua capacitação. Não é só capacitação técnica, você tem que capacitar as empresas, as pessoas, a entenderem quais são os valores da sua empresa. O que é que vale para nós? Né? Como é que nós somos aqui? Como é que as coisas funcionam aqui? Então, isso é muito importante para as pessoas se alinharem em relação à cara da empresa. Como é que é o ambiente, como é que as coisas são resolvidas aqui. Então, isso é muito importante. E mais importante ainda, em toda a tua história, em toda a tua atuação com as pessoas que trabalham com você, é a coerência. Isso é o que as pessoas mais buscam em um líder, numa equipe, num companheiro de trabalho, é esperar que o que ele diz seja o que ele faz, né? Então, serem pessoas confiáveis, né? Eu desenvolvo um ambiente verdadeiro. Então, a coerência, não adianta você dizer uma coisa e depois no seu dia a dia você não fazer bem aquilo. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer para uma equipe. Ela começa a desconfiar de você, porque afinal de contas você disse isso, mas atua de outra forma? Não, né? Então, acima de tudo, prepare-se para realmente ser verdadeiro com a sua equipe. Já foi o tempo em que um colaborador fica na sua empresa mais ou menos. Ele não busca só ter um trabalho, ele busca ter um lugar onde ele consiga também desenvolver os próprios objetivos, os próprios sonhos, né? O que o leve de uma forma adequada a atingir os próprios sonhos, né? E um ambiente tóxico não vai oferecer isso para os seus colaboradores, muito menos, né? Nem para você e nem para eles, para ninguém, né? E como última etapa, vem a retenção. Como é que a gente faz para as pessoas não irem embora e aquelas pessoas maravilhosas que eu contratei, que eu treinei e que estavam dando tão certo aqui, né? Que estavam sendo fantásticas, estavam me ajudando a construir os resultados. Como é que eu faço para essas pessoas não irem embora? O que é que faz uma pessoa ir embora de uma empresa? Por que você troca de emprego? Por que a gente fica, não, deu.
É porque a gente não se sente mais motivado, a gente não se sente mais pertencendo àquele ambiente. E isso é muito, muito complexo, né? Isso requer o sentimento de pertencimento é o principal elemento apontado em pesquisas atualmente. Inclusive, depois eu vou comentar com vocês alguns dados interessantíssimos para vocês acessarem a respeito de carreira profissional e pesquisas, estudos feitos a esse respeito, né? Um dos principais elementos apontados, se for o principal, é o senso de pertencimento. Então, você fica no lugar em que você se reconhece. Você fica no lugar em que você se sente engajado. A empresa que conseguiu engajar você no objetivo. O que significa pertencer? O que significa se engajar? Pertencer é fazer parte, é ser você mesmo, é poder ser real aonde você trabalha. Porque não existe essa de, não, lá eu estou trabalhando, depois não tem problema, é só enquanto eu estiver trabalhando, depois eu vou para minha casa, termino o expediente, fica tudo bem. Não é verdade. Você é você em qualquer lugar. E é importante que você possa ser você em qualquer lugar. Então, a empresa, ela precisa entender isso, né? Ela precisa receber você como você é e não forçar você a ser quem você, inclusive, não pretende ser, ou não aceitar você da forma como você é, né? Não é só, a gente não está falando aqui só de inclusão. Inclusão, tá aí, né? É importante ter inclusão em números? Sim, é importante ter inclusão em números. A empresa, ela tem um percentual de homens, mulheres, ela tem um percentual de LGBTQIA, ela tem percentual de negros, ela tem percentual de pessoas com necessidades especiais, ela cobre todos esses quesitos. Tá, mas como essas pessoas se sentem lá? Como elas se sentem nessa empresa? Elas são elas mesmas? Elas são recebidas como pessoas? Ou elas são forçadas a ser uma pessoa que elas não são, né? Isso é senso de pertencimento. Isso é engajamento, né? A gente consegue engajar alguém quando você desenvolve uma conexão com a organização. E mais, você efetivamente engaja de verdade, ou seja, essas pessoas, elas participam da comunicação em vários níveis, elas participam dos elementos decisórios em algum nível. Então, não é um faz de conta, elas de fato sentem que elas fazem parte, elas podem decidir, elas participam da comunicação. Isso é criar conexão. Além disso, o que é muito importante é que quando as organizações conseguem engajar de forma plena, de corpo e alma, as pessoas que trabalham ali, elas conseguem fazer com que as pessoas percebam ou vivam uma causa significativa. Traz significado para o trabalho delas. Isso é que a gente falou também de propósito, né? Para que, afinal, eu estou dedicando o meu trabalho? Né? Para que causa? O que eu estou construindo? Né? O que é que essa empresa, através dessa empresa, eu construo? Né? Dessa forma, a gente consegue colocar o talento das pessoas a serviço dessa causa. Esse engajamento, esse senso de pertencimento aflora o talento das pessoas e coloca esse talento à disposição dessa causa. E mais, quando isso acontece, que é vamos dizer, o ponto mágico, né? A gente sente que nós estamos comprometidos com algo que é maior do que nós. Que junto com a empresa,
eu consigo fazer algo que sem ela eu não conseguiria. Isso é uma coisa gostosa de sentir, né? Vale a pena eu trabalhar aqui. Tem sentido, tem propósito. Isso é que faz as pessoas ficarem trabalhando com você. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas é pelo caminho da verdade, é pelo caminho do reconhecimento, é pelo caminho do comprometimento que você vai criando esse ambiente. E é só nesse ambiente que você realmente vai conseguir os melhores resultados e que vai fazer com que as pessoas continuem trabalhando para você, mesmo que você não pague salário mais alto. Inclusive, salário não é o item primeiro, não é, aliás, está entre os últimos, tá? É lógico que são condições básicas. Salário baixo não adianta que não vão vir, né? É necessidade básica, mas não é o salário que faz as pessoas ficarem na empresa. São outros elementos, né? São esses elementos que fazem com que ela fique com você, tá? E esses elementos é que vão ajudar a desenvolver a motivação, que não é só querer ficar. Você precisa se sentir motivado, precisa estar motivado para ter criatividade. No ambiente de inovação, a criatividade é um elemento essencial, porque muitas vezes o que está se procurando não existe. As pessoas vão ter que criar. Então, a criatividade é extremamente importante. E as pessoas só conseguem ser criativas se elas se sentem motivadas. Então, como a gente faz para gerar motivação? A gente não gera motivação. Não é a empresa que gera motivação. A motivação é gerada dentro da gente, né? Mas é possível a gente criar um ambiente em que a motivação seja desenvolvida dentro das pessoas. Com tudo isso que a gente falou, e com outros elementos, tá? E sobre motivação, tem algumas confusões que as equipes costumam fazer na hora em que elas, principalmente em programas em programas de reconhecimento, na verdade, de remuneração e de reconhecimento, e em treinamentos ou refazimento de algum ambiente empresarial que não está dando certo, né? Então, eu gostaria isso aqui eu trabalho com vocês falando sobre essa teoria que está ali embaixo. Vocês vão encontrar mais material se vocês fizerem essa busca, que é a teoria dos 2 fatores. Aqui eu vou apresentar bastante rapidamente para vocês, né? Que ela fala sobre 2 conjuntos de elementos que estão relacionados a fatores de insatisfação e de motivação, tá? De insatisfação ou satisfação não leva à motivação. Motivação é algo mais do que isso. Agora, você não consegue estar motivado se algum fator de insatisfação estiver presente. Então, esse primeiro quadro, esse estudo, que é bastante interessante relacionado a essa teoria dos 2 fatores, ela mostrou que existem alguns elementos que causam, inevitavelmente, insatisfação. Então, se você tiver algum elemento e tiver a presença da insatisfação na tua equipe, você não vai conseguir motivação nunca. Mas entendam, esses elementos removidos, eles não são, a remoção desses elementos não é a causa única para você criar um ambiente que leva à satisfação, que leva à motivação, tá? Alguns elementos que geram insatisfação: condições de trabalho, relacionamentos no ambiente de trabalho, o salário, as políticas da empresa, cargos e salários, políticas de remuneração, os elementos de segurança no trabalho, e por aí vai. E o que
pôde se verificar é que esses elementos de insatisfação, eles estão relacionados ao ambiente. Agora, os elementos que geram satisfação, por outro lado, eles não são elementos de ambiente, eles são elementos de conteúdo. Então, o que é que gera satisfação? É um trabalho desafiador, alguns exemplos, tá? É a autonomia, é o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento de carreira, é o senso de pertencimento, olha o pertencimento aí aparecendo fortemente, né? E um erro que eu encontro muito nas equipes é achar que removendo os ambientes de os elementos de insatisfação ou atuando em cima deles, você vai gerar motivação. Não é verdade. Então é isso que isso aqui quer dizer, né? Não adianta você aumentar salário sozinho, pensando que você vai motivar a tua equipe. Você vai atingir motivação se você eliminar esses itens de insatisfação, mas oferecer esses itens que geram satisfação. Aí sim você vai ter um ambiente em que essa motivação, que é um elemento pessoal, né, que é construído individualmente, possa acontecer. E a partir daí sim a criatividade vem, ela pode ser colocada à disposição da nossa atividade na empresa diariamente, tá? Então, eu acho bastante interessante esse estudo, se vocês puderem depois e tiverem interesse em olhar um pouquinho mais, vocês vão encontrar um material bastante interessante, tá? Mas eu gosto de trazer esse ponto aqui, porque realmente é muito comum a empresa dizer, nossa, mas olha, a gente tem política de cargos e salários excelente aqui, a gente tem salários que a gente faz pesquisa de mercado, mantém, né? O ambiente de trabalho em relação à garantia de segurança é ótimo, nossos benefícios, plano médico, tá tudo em cima, né? Então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, né? Não está tudo certo. Essa é a cara dos novos colaboradores. Tá? Já foi o tempo em que você vendia o seu trabalho pelo seu salário. Agora, você quer muito mais do que isso para ficar numa empresa. Nós queremos, né? O terceiro elemento, segundo elemento aqui, sobre aqueles, né, tangentes à governança que eu comentei, que nós conversamos aqui, que eu pinço para a nossa conversa, são processos. Ok. Então, vamos voltar, então, na nossa linha de desenvolvimento das equipes. Eu consegui montar minha equipe, eu estou compreendendo como é que essa equipe trabalha e como é que essa equipe funciona e como é que essa equipe continua interessada em trabalhar comigo. Existe um elemento que no início da empresa ele pode passar desapercebido quase, que é o elemento que formata algumas informações necessárias a fazer com que a rotina de trabalho das pessoas fique facilitada, que são esses processos, tá? Aqui a gente está falando sobre gestão, menos de gestão das equipes, mas a gente está falando sobre gestão de atividades, tá? Como é que a gente faz, na medida em que a empresa cresce, como é que a gente ordena esse crescimento e não traz problemas com o crescimento? Ou seja, porque eu aumento o número de colaboradores e aí eu não consigo mais lidar com essa equipe porque começa a ter problemas de entendimento sobre as atividades ou sobre algumas
processos internos que precisam ser conhecidos ou precisam ser estabelecidos e eles não são. Então, no início, as organizações podem não ter tantos processos, né, bem estabelecidos, mas ao longo do desenvolvimento da empresa, isso é bastante importante, né? Então, vocês vão ter que pensar em estruturar os processos da organização para que a equipe não passe a sofrer pelo tamanho dela ou pelo tamanho dos projetos que vocês estiverem envolvidos, tá? Então, em linhas gerais, o que é um processo? Processos são construídos a partir de procedimentos e controles. Procedimento é aquilo que a gente diz como deve ser feito, né? O que deve ser feito. E os controles, eles nos dizem como aquilo está sendo feito. Ou seja, eu tenho processos que me dizem, é uma receita. Como é que a gente faz um bolo? Eu tenho uma receita eu tenho uma relação de ingredientes e eu tenho uma maneira de fazer. Eu sigo aquela receita e obtenho o bolo. Se eu não tiver a receita, eu não consigo fazer o bolo. Eu não consigo saber nem que tipo de ingredientes eu coloco naquilo. Então, nesse contexto, por exemplo, um exemplo bem simples para você entender um processo. O processo de fazer um bolo o procedimento de fazer o bolo, é a receita com a relação de ingredientes e o modo de preparo. E os controles? É a temperatura, é saber se aquela qualidade, né, se eu estou no desenvolvimento do meu procedimento, ou seja, eu estou seguindo o procedimento e eu estou gerando aqueles resultados, mas eu estou gerando mesmo aqueles resultados? Eu estou fazendo ou gerando as saídas intermediárias ou no tempo certo, ou eu estou realmente conseguindo alinhar os propósitos, os objetivos da minha equipe de forma a aquilo que eu pretendo ser conseguido? Basicamente, gente, o que a gente precisa pensar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não controla, a gente não tem certeza de construir no final. Então, é necessário que alguns itens de controle, ou seja, alguns indicadores, sejam estabelecidos, e isso faz parte do processo, né? Sejam estabelecidos para auxiliar a minha equipe quando a descobrir algum desvio, e corrigir esse desvio a tempo de não gerar um resultado diferente daquilo que eu gostaria e daquilo que eu pretendo, daquilo que eu necessito no meu projeto, por exemplo, tá? Então, no início, pode ser que isso seja feito de uma maneira bastante informal na empresa, principalmente em empresas pequenas, porque você está ali com todo mundo quase sempre na mesma sala, qualquer problema que acontecer, qualquer dúvida, você está ali e pergunta na hora. Mas à medida em que essa equipe vai crescendo, esse contato às vezes não é nem mais possível, né? E aí é que as dificuldades nessa comunicação e no conhecer as atividades começam a acontecer, tá? Então, os processos... Sem processo, é impossível preparar a empresa para crescer e, principalmente, manter esse crescimento de uma forma controlada, né? E sem esses processos é difícil atender a realidade da exigência de mercado. Por quê? Porque você precisa crescer, você precisa maturar e aí você precisa necessariamente desenvolver esses processos de gestão, tá? Muitas vezes aparecem muitas perguntas a respeito disso, vou deixar para depois, né? Caso se tiver alguém que não entendeu, ok, a gente para, mas normalmente aparecem várias perguntas a respeito disso no final, tá? Então fiquem aí à vontade para fazer perguntas a respeito disso, se vocês quiserem aí no final da nossa palestra. O terceiro elemento que eu pensei lá no slide inicial foi a liderança.
liderança é uma coisa extremamente importante quando a gente fala em construção de equipes. Quando tudo vai bem, a gente quase não precisa, a gente não sente a atuação da liderança. Inclusive, quanto melhor for a liderança, menos a gente sente ela. E ser líder não é a mesma coisa que ser chefe. Liderar significa oferecer as melhores condições e estar sempre atento a oferecer as melhores condições para aquela minha equipe. Para que a equipe possa trabalhar em paz, possa trabalhar com tudo que ela precisa e com tranquilidade. Ou seja, todas as necessidades da minha equipe, eu sou encarregado de prover. Isso é o líder de verdade. Isso é quando as coisas, vamos dizer, é o básico do líder, né? Ou seja, a atenção na equipe, nas necessidades da equipe, nos controles, que a gente acabou de comentar, nas correções, né? E isso. Agora, existe um outro elemento que nem sempre a gente encontra nesse líder que é atento aos elementos necessários às atividades da equipe, aos controles, que é a força, é o coração. É aquela pessoa que na hora em que, não está dando nada certo, o que eu faço? Eu não sei, eu estou com um problema aqui, eu não sei o que fazer. Eu estou muito ansiosa, ou eu estou muito perdido. O que eu faço? E a equipe está sentindo assim. E, muitas vezes, quem faz essa equipe ficar inteira é exatamente a postura dessa liderança, a certeza dela, o pulso, o coração dela, passando para a equipe de maneira verdadeira. Eu não estou falando que isso aqui é papel de teatro, tá? Nunca, jamais. Espero que isso já tenha ficado claro, né? Aqui nessa nossa conversa. Mas é exatamente essa visão de futuro, essa força, essa garra que o líder tem, que segura a equipe nos momentos de grande dificuldade. Na minha experiência como consultora e na minha experiência com equipes sensacionais de inovação, com as quais eu tive a oportunidade de lidar, essa é uma característica infalível. Quando eu tenho esse líder, que não são infelizmente tão comuns, quando eu tenho esse líder motivador, quando eu tenho esse líder apaixonado e sensível, né, e desempenhando bem aquele papel inicial do líder, essa equipe deslancha, né? Ela vai sentir que realmente, apesar dela estar muito insegura, ele sabe o que ele está fazendo, então, ok, eu vou adiante. Apesar de eu achar, eu não sei por onde eu estou indo, o mato está cobrindo o meu horizonte, eu não estou enxergando, mas ele está dizendo que eu devo ir, então eu vou. Isso é muito necessário também, né? Então, liderança é um item importante. Nossa, tá indo de palavra em palavra aqui, ó. Psh, é isso. Desculpem, gente, não vi que estava tão lentinho aqui, né? Isso, eu falei, nossa, o líder, esses líderes, eles não são fáceis de achar, realmente não. Esse líder motivador, esse líder apaixonado, esse líder que te conduz, né? Ele é um elemento especial em qualquer equipe. Porém, a liderança em si não é um dom dessa pessoa.
ela pode ter sido, e com certeza foi sendo burilado, elaborado, desenvolvido nessa pessoa. E esse líder, ele foi sendo transformado durante ou na empresa, ou através de capacitações. Capacitação é somente um elemento, a experiência conta muito para essa liderança, para gerar um bom líder, né? Mas não pense que ser líder é aquele que nasceu com o dom da liderança. Não é verdade. Liderança é uma coisa que pode ser aprendida sim, que pode ser desenvolvida sim. E se você não tiver essa competência desde o início da sua empresa, você precisa se desenvolver nisso, ou ter as pessoas com essa competência para oferecer para a sua equipe, principalmente nos momentos de dificuldade, porque é para isso que um líder serve, né? É um líder facilitador, muito mais um facilitador do que também um líder apaixonado, mas é um facilitador através deste mato no horizonte, né? O segundo item aí também tem a ver com essa característica de quem é que vai ser líder da equipe, né? Ok, eu preciso desse item liderança, mas quem é que eu vou escolher para ser o coordenador da minha equipe, né? Ou para ser enfim. Não caia na armadilha de achar que, sendo um bom colaborador, você automaticamente vai ser um bom líder. Aquele cara que desenvolve a atividade dele com um primor, ele é excepcional, então é ele que vai ser o coordenador desse projeto, dessa equipe. Não. Se ele não tiver as habilidades necessárias de um líder, que são específicas, são habilidades de liderança, ele não vai ser um bom líder. E pior, ao invés de ter um bom líder, você deixa de ter um excelente colaborador naquela equipe, no trabalho que ele fazia, porque se ele passa para a liderança, certamente ele não vai poder desenvolver o mesmo tipo de atividade que ele fazia antes, né? Pode até continuar desenvolvendo o projeto em parte, mas ele vai ter que assumir atividades que dizem respeito à gestão, né, dessa equipe e que vão comprometer o dia a dia dele no desenvolvimento, né? Então, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai fazer isso da mesma forma que você fazia. Então, é muito comum também a gente encontrar essa dificuldade. Eles fazerem, as equipes fazerem, as empresas fazerem a escolha de líderes errada, né? Então, você tem que escolher o líder que vai ter condições de desenvolver as habilidades necessárias de liderança, se ele não tiver isso, né? Se ele já não trouxer isso para você. E nem sempre o melhor colaborador vai ser o melhor líder, tá bom? E eu não vou falar sobre os outros itens, porque esses daqui são dados que vocês podem depois ver nos estudos e nos itens que eu coloquei lá nas referências no final dos slides. Mas eu gostaria de comentar um ponto muito interessante que alguns estudos já demonstraram. Veja que os líderes, eles são essas pessoas inspiradoras, né? E eles trazem todas essas características de facilitador do trabalho da equipe. Então, eles vão na liderança, assumem a liderança brilhando nesses fatores. Brilhando. É por isso eles chegam lá, eles conseguem fazer com que a equipe eleve a produtividade, consiga os resultados, trabalhem felizes. Só que ao longo do tempo, é interessante, estudos mostraram que as virtudes que levam essas pessoas à liderança e as habilidades que levaram essas pessoas à liderança, que foram ou foram desenvolvidas antes ou
foram trazidas, né, por essa pessoa quando ela entrou na equipe, ou foram desenvolvidas durante o trabalho dela na empresa, essas virtudes elas vão sendo perdidas. É como se ser líder seja um empoderamento, ou, na verdade, no sentido de poder, né? E que o poder começa a corromper essa pessoa. Então, as virtudes, elas vão sendo desfeitas ao longo do caminho da existência daquele líder. Isso é muito sério, é muito comum de acontecer. As pessoas, por exemplo, só porque elas alcançaram um cargo de liderança, elas ficam arrogantes, ou elas ficam desrespeitosas. A maneira de conversar muda. Então, isso é totalmente errado. Por quê? Porque foi exatamente por causa da sua maneira de conversar, do seu respeito, da sua consideração que você foi alçado à liderança. Porque são essas habilidades que a gente procura no líder. E se você perder, você não vai servir mais para ser líder, né? Então, o poder de alguma coisa, o poder de alguma forma, às vezes corrompe essas virtudes nos líderes, tá? Ok, até aqui. Então, essa eu não vou comentar, são estilos de liderança. Depois vocês dão uma olhada, leiam aí. Não tem estilo melhor ou pior, existe aquele que funciona dentro de um determinado objetivo e ambiente, e aquele que funciona melhor e aqueles que não funcionam tão bem, tá? Então, isso eu vou deixar para vocês lerem depois. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, que é o último item a respeito daqueles elementos que eu pensei. A cultura é que faz com que o senso de pertencimento aconteça. A cultura da empresa é aquela que vai mostrar o sonho, a visão, o propósito para aquela pessoa que está sendo contratada lá no início. A cultura é que vai montar nós somos assim. Nós de verdade agimos dessa forma. Como é o nosso jeito de ser aqui dentro? Isso é cultura, né? Então, a cultura organizacional é o elemento chave, é a alma da empresa. E ela precisa ser desenvolvida desde o início, sim. Depois a gente vai voltar nesse ponto, como desenvolver isso, mas ela sim precisa ser pensada e desenvolvida. No início, a cultura da empresa, nas empresas iniciantes, né, é basicamente a cultura e a alma daqueles que estão montando o negócio. Mas ao longo do tempo, isso passa a ser desenvolvido e transformado na cultura que todas as pessoas trouxeram para aquele conjunto. E veja, esse desenvolvimento ele não pode distorcer os objetivos, eles têm que colaborar. Então, tudo isso junto, né? Como é que vai andando e como é que vai se encaixando, complementando com aquele jeito de ser inicial que a gente imaginou, né? E que a gente tem como valor na empresa, tá? A cultura, ela informa, ajusta e dirige o comportamento de todas as pessoas. E numa visão alinhada com as atuais expectativas das pessoas que vão, ou seja, os nossos companheiros, os nossos colaboradores, a cultura, ela deve gerar confiança, ela deve permitir expressão da identidade individual e ela possibilita avanço, mas com propósito e significado. Então, é aquela história de juntos, eu sei, essa empresa aqui, eu admiro muito, sabe por quê? Porque elas têm esse jeito de ser, ou elas contribuem para
esse tipo de coisa. E eu acredito, é o caminho que eu quero trilhar. Então, eu vou trilhar junto com eles, tá? Eu quero trilhar isso aqui, porque eles eu vou estar colaborando para isso. É aquela coisa de, junto com eles eu vou ser muito mais, tá? E eu havia dito a vocês, né? Cultura, a gente tem que pensar desde o início. Tá bom, mas como é que a gente vai pensar a cultura numa empresa que nem existe? Né? Como é que a gente se reconhece? Afinal, cultura é a alma, então é um reconhecimento, é o que eu tenho interno, é aquilo que eu sou. Como é que eu descubro quem eu sou? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu não sei se algum palestrante aqui já comentou, talvez tenham comentado a respeito disso com vocês, né? Eu gosto dessas perguntinhas. São 4 perguntas que a gente faz para a gente, né? Então, é legal os empreendedores, alguém que está querendo iniciar alguma coisa, fazer essas perguntas e ver o que é que você encontra de resposta. Normalmente, fazendo a pergunta, qual é a nossa principal razão de ser? De verdade, né? E respondendo, qual é? Qual é a razão de ser dessa empresa? No que é que a gente acredita? Quais são os valores que nos norteiam? E como a gente quer ser reconhecido? Fazendo essas perguntas, a gente vai passar por esses 4 itens que são essenciais para se reconhecer. E se você não conseguir responder, é porque tem algo no qual você precisa pensar, né? Então, é muito importante. A gente vai construir, respondendo, levantando essas questões, a gente vai construir um pouco do conhecimento do propósito da empresa, das crenças, dos valores e, principalmente, da visão de futuro que essa empresa constrói, que essa empresa quer alcançar, né? E é isso que você vai apresentar para a sua equipe, e é isso que você vai apresentar para as pessoas que vão compor os teus objetivos. É isso que você vai apresentar para as pessoas que você quer atrair, é isso que você vai apresentar para os seus clientes, tá? Você vai apresentar o que você é, né? O que você produz, os teus resultados, os seus serviços ou os seus produtos são apenas uma parte da organização. A cultura da organização é a outra parte, né? E isso vai junto com o que você vende e isso vai junto com o que você oferece para as pessoas que trabalham com você. Vende, você entrega para os seus clientes e você entrega também para as pessoas que trabalham para você, tá? E para fechar isso, eu gostaria de falar, é o último slide, depois eu vou deixar os próximos slides para vocês darem uma olhada, vou passar rapidamente, mas para vocês darem uma olhada depois, sobre a comunicação. A comunicação é um elemento extremamente importante no trabalho em equipe, principalmente quando a equipe cresce. Como sempre, de novo, né, acontece aquilo que eu já comentei. Numa empresa pequena, onde todo mundo está na mesma sala, a comunicação acontece de forma espontânea, rápida, tudo é resolvido ali, tá, puf, né? Por quê? Porque você está em contato com a pessoa, ela está na sala ao lado. À medida em que essa equipe cresce, a empresa cresce, a atenção na forma de comunicação da equipe começa a ser um fator muito importante. Então, você precisa saber como fazer com que as informações cheguem a todas as pessoas ou cheguem para quem precisa ter a informação, né? E esses elementos precisam estar sempre considerados em qualquer formato de comunicação que você adotar. O formato
lembrem-se, né? Vai ter que ser adequado à maneira como a empresa funciona, aos procedimentos em que a empresa, os processos que a empresa adota, mas independente do formato dessa comunicação, ela sempre vai ter que atender a esses 3 elementos. Ela precisa ser clara, ela precisa ser coerente e consistente. O que eu faço e o que eu digo é o que a gente faz e é o que a gente encontra. E mais, ela precisa ser constante. Então, a gente é claro, a gente é coerente, mas a gente peca na constância. Passa um certo tempo entre uma comunicação e outra, e a coisa pode se distorcer, ou as informações mudam e eu não repasso isso. Então, a constância é o sempre. É a sinalização, é aquilo que precisa chegar e você ter certeza que aquela informação está chegando no todo de forma clara, de forma consistente e para todas as pessoas envolvidas, não só na tua equipe, mas nos seus clientes, que também são a tua equipe, né? Aqui é uma coisa, enfim... A gente estende muito se a gente for falar, mas seus clientes fazem parte da sua equipe também, né? Então, gente, é isso. De uma maneira geral, desculpem a rapidez, mas esses próximos slides, eles são baseados, todo ano eu faço uma revisão de umas pesquisas que apontam quais são as empresas que as pessoas mais desejariam trabalhar. E eu faço uma pesquisa e atualizo essa relação aqui para mostrar para vocês como é que as empresas se apresentam, como é que elas dizem quem elas são, né? Eu acho muito interessante ver isso. Então, aqui nesses próximos slides, vocês vão encontrar algumas delas. A Google, eles estão entre as 10 mais queridas, né? Do ano de 2020 e 2021, tá? Isso, de novo, são dados de pesquisa, inclusive pesquisas que são feitas há mais de 20 anos com esse conteúdo, tá? Então, eu vou deixar para vocês, depois eu não vou comentar, vou deixar para vocês darem uma olhada, tá? Então, Nubank, Petrobras, todas elas são as empresas do tipo, menina dos olhos dos empregados. Então, é isso, pessoal. Agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, fico à disposição de vocês e começo já agradecendo por vocês, por a gente estar junto aqui nessa palestra e agora a bola está com vocês. Muito obrigada, tá? Obrigado, Isilda. Temos algumas perguntas, sim. Pois não. Eu vou fazer na ordem. Começando aqui com a primeira pergunta feita foi pelo Sérgio Lontra. Ele escreveu assim: Boa noite, prezada Isilda. Há 50 anos, as pessoas entravam em uma empresa e pensavam continuar até a aposentadoria após 30 anos de dedicação integral. Hoje, as empresas e as pessoas mudaram em função do ambiente de competição e inovação. A mudança de trabalho acontece para muitos quando não se satisfazem ou se adaptam com as condições oferecidas de possibilidade de crescimento profissional, salário, etc. O que está por trás dessa instabilidade? O que está por trás dessa instabilidade, eu não chamaria nem de estabilidade, eu chamaria de evolução, Sérgio. Está a evolução do empregado em si. Ele se mostrando como pessoa. Não basta você ficar numa empresa que te oferece um salário bom e que te oferece segurança de não ser demitido. Você não busca mais isso. Nós buscamos mais do que isso. O empregado ele é muito mais exigente. E quanto mais a empresa necessitar, quanto mais habilidades ou quanto mais competências a empresa necessitar deste empregado,
mais exigente ele vai ser. E mais ele mesmo ele precisa ser. Né? Imagina um líder, por exemplo. Né? Um líder, como é que ele vai ficar na empresa em que ele não consegue expressar reciprocidade, respeito? Ele não vai ficar. Ele pode oferecer um grande salário, mas não faz parte do meu conjunto de felicidade só salário. Eu não vou ficar numa empresa que durante 8, 10 horas por dia sendo infeliz e só pelo meu salário. Esse é um novo empregado e ele não vai ficar. Então, não é assim, o que é que está acontecendo de errado? É a evolução das pessoas. É entender que a tua felicidade passa pelo teu emprego, pelas horas em que você está dedicando a tua competência naquele local. Você não é feliz só quando você está na tua casa ou com seus amigos. Você precisa ser feliz dentro da sua empresa. Por isso, eles vão embora. Por isso é que aquele perfil está lá. Eu preciso sim, ter senso de pertencimento, eu preciso me sentir engajado, eu preciso ter propósito, além de todos os outros elementos, né, que são básicos, seria assim, necessidades básicas, além do meu salário. E isso faz as pessoas saírem mesmo, tá? Essa é a minha visão e o que os estudos também apontam sobre isso. O Tomás, ele fez 3 perguntas. Eu vou ler as 3 e aí, se você quiser, a gente pode passar uma por uma depois. Tá bom, É que elas não são tão conectadas, então talvez tá bom. seja mais fácil responder uma por uma. Primeiro, ele perguntou: como um líder deve lidar com alguém da equipe que atrapalha a equipe deliberadamente ou não? Depois, ele perguntou: se uma equipe falha em suas metas, o líder deve assumir a responsabilidade mesmo se as complicações estiverem fora de seu controle direto? Por exemplo, um funcionário incompetente ignorado pela liderança causa prejuízo à empresa. E a terceira pergunta é: a diferença entre o líder e o colaborador, pelo que eu entendi, é o que o colaborador agrega, é que o colaborador agrega valor para a equipe e o líder incentiva os outros a agregarem valor? São essas 3 perguntas. Tá, então vamos trabalhar realmente algumas têm a ver, mas vamos trabalhar uma a uma. Então, a primeira pergunta foi sobre, refaz ela para mim, por favor. Sobre como lidar com problemas, né? De um colaborador. Como o líder deve lidar com alguém da equipe que atrapalha a equipe deliberadamente ou não? Se ele está atrapalhando a equipe deliberadamente, é porque ele não tá bem colocado ali. E você, como líder, precisa chamar essa pessoa e perguntar para ela por que ela está fazendo isso. Afinal, olha, a comunicação, veja, isso é o tipo de comunicação que um líder deve ter com os colaboradores, é uma comunicação bastante clara e bastante objetiva, mas sempre com muito respeito e com até carinho, porque isso é importante. Todo mundo gosta de ter uma conversa carinhosa, receptiva. Você consegue ser duro com uma pessoa, dizer que ela está errada, mesmo sendo carinhoso, gentil, gentileza. Então, o que é que o líder deve fazer? Ele deve chamar essa pessoa, escutá-lo, porque afinal de contas ele está sendo hostil. A pessoa ela não é hostil e causa problemas por nada, ela é motivada a fazer isso. O que é que está levando essa pessoa a fazer isso? E dizer para ela, então, o primeiro ponto é, deixa eu entender você. Depois, dizer para ela o que a gente espera que ela mude nela. Tá certo? Porque, sendo hostil, se ela for hostil porque ela está sendo hostilizada, ó, que grande descoberta, não é? Então, vamos ter que descobrir o que está acontecendo. Você está se sentindo hostilizado, então eu ataco também você? Então, eu estou atacando a equipe? Ok, vamos trabalhar.
Se você está sendo hostil, mas todo mundo está sendo gentil, ora, temos um problema grande aí. Talvez essa pessoa não esteja lidando com as próprias, sabendo lidar com as próprias emoções. Inclusive, tem um ponto bastante importante que transpassa o ambiente de trabalhar em equipe ou não, que é aprender a lidar com emoções. Isso tem a ver com autodesenvolvimento, em primeiro lugar. Para você trabalhar com outras pessoas, em primeiro lugar, você precisa reconhecer você mesmo. Então, se a pessoa está sendo, por exemplo, hostil, o que é a emoção que ela está sentindo? Você precisa aprender a reconhecer as suas próprias emoções. Depois, você precisa aprender a lidar com as suas próprias emoções. É outro degrau, é autoconhecimento. Depois de se entender com você mesmo, é que você terá alguma condição de reconhecer as emoções das outras pessoas e lidar com as emoções e com os relacionamentos. É um caminho, né? Então, a conversa com colaboradores que estejam demonstrando descontentamento ou que tenham um comportamento hostil, ele precisa ser colocado nessa dimensão, né? E de uma forma muito clara, chamar e dizer, olha, estamos percebendo, eu estou percebendo que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? O que é que está te levando a agir dessa forma? E isso que você faz causa essa dificuldade para todo mundo. Você sabia? Ou talvez você não esteja nem percebendo que essa atitude está causando transtorno na equipe. E por causa desse transtorno, eu vou te pedir para corrigir o teu comportamento. O que você acha de passar a fazer isso, isso, isso e não fazer mais isso, isso, isso? Essa é uma conversa objetiva, gentil, reconhecendo a outra pessoa. Isso precisa ser feito, tá? Tomás, se você quiser mais alguma coisa, ou tiver mais algumas observações, fique à vontade, tá? A segunda pergunta, qual era mesmo, Gabriel? Se uma equipe falha em suas metas, se o líder deve assumir a responsabilidade, mesmo se as complicações estiverem fora do seu controle direto, como no exemplo do Não, é funcionário. todo mundo junto. Todo mundo junto. Porque eu assumo, porque os outros fizeram, a gente está junto. Nós temos habilidades que se complementam. O líder tem habilidades que são necessárias para a equipe. Uma equipe precisa de uma liderança. Se existe alguma coisa que não está indo bem como deveria, é uma responsabilidade de todos, não é responsabilidade de um. De novo, conversa sincera. Vamos ver o que está acontecendo? Será que estamos enfrentando problemas? Olha, gente, se não. Quantos de vocês já tiveram dificuldades porque a dificuldade era o líder? Um líder, por exemplo, inseguro, ele é um desastre. Um chefe inseguro é péssimo, porque ele boicota coisas. Ele lida de um jeito que ele está sempre medroso, ele está sempre inseguro, então ele fica escondendo coisas da equipe, ou esconde resultados da equipe, esconde de fora, esconde de dentro. É horrível isso. Então, não existe essa de eu assumo responsabilidade, o outro assume responsabilidade. A equipe é a equipe. O líder não é mais nem menos do que nenhuma outra pessoa. Ele tem habilidades necessárias para aquela equipe e por isso ele é líder, tá? Porque é necessário. Então, ele assumiu esse trabalho para ele. Mas ele não é mais. Ele é igual. Então, estamos trabalhando juntos, a responsabilidade é de todos. É isso que a gente tem que entender. É isso que a equipe deve desenvolver o tempo todo, tá? Era isso, Tomás. Quero ouvir tua réplica depois aí, teus comentários. E a terceira? Mas acho que para conferir se ele entendeu corretamente, se a diferença entre o líder e o colaborador é que o colaborador agrega valor para a equipe
e o líder incentiva os outros a agregar Não, valor. eu acho que eu já respondi, né, do jeito que eu expliquei. Não, são habilidades necessárias ao trabalho em conjunto. O líder, ele vai lidar com os processos, ele vai verificar os controles, ele vai corrigir os problemas, ter as conversas no total, verificar o coletivo, cobrir as necessidades, verificar se as necessidades da equipe estão sendo cumpridas, tanto de materiais quanto de tudo, né? Esse é o papel daquela pessoa na equipe. O líder tem esse papel. Os colaboradores, o líder também é um colaborador. Não tem essa diferença, né? Ele simplesmente tem uma função diferente na equipe. Ele está incumbido disso. As outras pessoas da equipe estão incumbidas de outros elementos. Então, é isso, né? Não tem essa separação, né? Que essa pergunta. Todos agregam valor, todos estão trabalhando para o mesmo objetivo, só tem atividades, né? Tem atividades e funções diferentes, só isso. O Tomás agradeceu aqui nos comentários. Obrigado pelos esclarecimentos, gostei bastante da discussão. Ah, que bom, Tomás. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. O Sérgio, o mesmo que mandou a primeira pergunta, o Sérgio Lontra, ele mandou assim: com a aceleração da tecnologia, exemplo, IoT, telemedicina, nanotecnologia, inteligência artificial, Big Data, 5G, holografia, exploração espacial, etc., novas profissões vão surgir nesse ecossistema empreendedor. Quais serão as habilidades que vamos ter que desenvolver na educação formal, no ensino fundamental, médio, técnico dos alunos? Para essas novas profissões, né? Novas carreiras exigem sempre novos conhecimentos. Eu acho que em termos de currículo, né, as universidades e as escolas, a gente está falando aqui, eu vou falar depois do ensino básico, né? Mas é no ensino básico que a gente começa a colocar esse senso de trabalho em conjunto, né? Que é extremamente importante. Desde que a pessoa bota o pé na escola, é o primeiro contato que ela tem de trabalho em equipe, né? É o primeiro contato que ela tem de estar com alguém, né? Juntos num determinado objetivo pessoal e coletivo. Mas eu acho que o desenvolvimento desses novos profissionais vai ser um trabalho coletivo, em parte das instituições de ensino, ou seja, elas fazendo essa transformação curricular em termos de conteúdo, vamos dizer assim, especializado. Mas existe um outro item que eu acho que a gente ainda não conseguiu, eu particularmente acho que a gente ainda não conseguiu abordar de forma adequada nas escolas ou na parte de desenvolvimento formal, que é o desenvolvimento de pessoas. Então, eu não tenho preparação nenhuma, não tive no meu. Quero até saber de vocês se atualmente os cursos estão diferentes nesse quesito, mas ninguém me preparou para trabalhar em equipe. Todos esses itens que eu comentei, eu tive que correr atrás com experiência e estudando sozinha ou estudando, fazendo cursos de capacitação depois. Nenhum curso, o meu curso, eu fiz ciência da computação aí na Unicamp, tá? Meu curso não me formou para trabalhar em equipe. O meu curso me formou para ser uma excelente profissional de desenvolvimento de sistemas de software, mas não me preparou para trabalhar em equipe, muito menos a ser líder, muito menos. Então, todos esses elementos que eu comentei, passou reto, não fazia parte do meu currículo e que poderia fazer. Até onde eu sei, a maior parte dos cursos não coloca esses itens no currículo.
né? Não coloca elementos de comunicação transpessoal, não coloca elementos de trabalho emocional, não coloca elementos de lidar com problemas de grupo, relacionamento. Eles não colocam isso. A gente é lançado nesse mundo de ter que trabalhar junto, aprender a trabalhar juntos. Lembra primeiro, um dos primeiros slides aí, que o grupo passa a ser equipe quando eles aprendem a trabalhar juntos. Mas aprende, tem que ter alguém ensinando. Não é no abre o peito e vai fora lá com seu facão. Não, tem maneiras de você trabalhar isso, mas os cursos precisariam colocar esse conteúdo e eles não colocam. Então, eu acho, Sérgio, que esses elementos precisariam ser melhor trabalhados, incluídos nesse conjunto curricular, que é o elemento transpessoal, é o elemento, inclusive, de autoconhecimento, porque você não consegue trabalhar direito essa condição de relacionamento sem ter um autoconhecimento também, saber reconhecer suas emoções, saber reconhecer o que você gosta, o que te torna feliz, identificar teus caminhos e para depois entender o outro, ser gentil, né? Colaborar com o outro, ajudar, né? Que é isso que faz a gente ficar satisfeito. Então, eu acho que são muito mais essas coisas que vão fazer diferença nesses profissionais, porque quanto mais complexa é a atividade que se exige daquele especialista, menos talvez preparado ele sai da escola, porque as escolas não têm gás para acompanhar, né? A gente tem muito a aprender quando você põe a mão na massa mesmo e vai trabalhar. Então, a necessidade desse profissional ser bem recebido, ser capacitado no lugar onde ele vai trabalhar e pelo lugar onde vai trabalhar, vai ser uma questão cada vez, tem sido, né? Uma questão importante e vai continuar sendo uma questão importante cada vez mais, né? Não sei se eu respondi a pergunta da forma como você esperava, então, mas é assim que eu vejo, tá? Se tiver algum complemento, fique à vontade, Sérgio. Sérgio, não sei se ele vai responder. Ele respondeu que ok, tá ok. E a Natália complementou aqui, a Natália Pereira complementou no chat que soft skills são extremamente menosprezadas no meio acadêmico e essenciais no meio corporativo. Exatamente, absolutamente essenciais. Parece que a gente tem que levar pronto algo que a gente simplesmente a gente não teve nem oportunidade de desenvolver, né? Tem mais alguma pergunta, Gabriel? Porque senão eu vou fazer uma colocação aqui sobre que eu acho que é interessante a gente falar sobre o trabalho, o home office, o novo home office, e esse ambiente todo pelo qual a gente passa e pela transformação que o trabalho, a relação de emprego-trabalho passou, tá? Mas... Temos mais uma última pergunta. Uhum. A pergunta da Alicia Costa. Ela mandou assim: Boa noite, professor Isilda, ótima palestra, e muito obrigado pela aula. Uma coisa que me parece é que a relação dos colaboradores com a empresa ao longo do tempo parece se desgastar como um casamento antigo. Em 5 ou 6 anos, parece que não há nada que o colaborador ou a empresa possam oferecer um ao outro e só resta o divórcio, entre aspas. Em empresas pequenas, nem mudança de área ou promoção parecem funcionar. Há alguma fórmula para manter o engajamento? Olha só, que exemplo interessante que você trouxe. Eu esqueci de anotar aqui qual é o nome dela. Lícia Costa. Lícia, que interessante. Teu exemplo é muito interessante. Você sabe que é bem isso mesmo que acontece, né? Mas por que os relacionamentos se desgastam, né? Por que as pessoas não querem mais ficar uma com a outra? Porque às vezes ela se transforma, às vezes não. A gente sempre está em transformação, né? Pensar que a pessoa que você contratou é aquela que vai ser igual para sempre,
nos próximos 5, 10 anos, é uma ilusão. Nós somos pessoas diferentes. Então, às vezes, esse divórcio, ele pode acontecer porque as pessoas se transformaram, a empresa se transformou e a pessoa se transformou. E aquilo que os mantinha alinhados e engajados não é mais interessante para mim, não é? Eu quero mudar, eu mudei, isso aqui não é mais como era. E isso é um problema? Não, não é um problema, tudo bem. Deixa essa pessoa aí e eu vou encontrar aquela que tem a ver com o meu objetivo e que tem a ver com os meus propósitos, né? Agora, se esse divórcio aconteceu por questões de não alinhamento dos dois, por problemas mesmo, porque foi desgaste porque um não conseguiu ser ele mesmo, por exemplo. Lembra que eu escrevi ali ser real, né? Ou se transformou, como todo mundo se transforma, mas o ambiente não aceitou essa transformação. Então, eles ficam descasados mesmo, né? A conexão que a gente colocou lá no início, ela não está mais. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. E pode acontecer também disso nunca acontecer. Por quê? Porque as pessoas, algumas pessoas, nem todas, né? Mas as pessoas que permanecem, elas permanecem porque elas continuam trabalhando com motivação, elas continuam sendo felizes. Isso não é uma receita. Parece que nas gerações atuais, com o pessoal mais novo, parece que isso é uma condição sine qua non. Eu vou trabalhar 3 anos e eu vou trocar de emprego. Isso não é verdade, gente. E assim como não era verdade, no início eu vou entrar para essa empresa e eu vou me aposentar lá. Aposentadoria, inclusive, não é uma coisa que nem mais existe, né? Mas eu vou encerrar a minha carreira profissional nessa empresa. Também não é, né? Então, são condições que precisam ser consideradas, são coisas que a gente tem que encarar como faz parte da vida, né? A gente trocar de emprego para ir para algum lugar em que a gente acredita, mas sempre o nosso propósito se mantém. Se eu estiver feliz trabalhando no lugar, eu fico. Se eu não estiver feliz trabalhando lá, eu saio, tá? Então, o desgaste não existe. Existe assim, eu quero sair daqui, não tem nada de errado. Aqui eu não bato mais com esse lugar, eu vou para outro. A empresa vai continuar feliz e os empregados de lá vão continuar felizes e o teu lugar vai ser substituído, vai ser ocupado por alguém que vá se sentir bem fazendo aquilo, tá bom? Não agradeceu. Obrigada, professor. Nada, Alicia. E agora encerramos as perguntas. Se quiser comentar sobre o home office. Se vocês me permitem, eu vou comentar algumas coisas interessantes que eu andei verificando. Interessante que esses 2 anos, né, que a gente está nesse esquema de home office, né, ou quem pode estar em esquema de home office, ele trouxe algumas coisas interessantes para a gente verificar. Agora a gente consegue olhar um pouquinho, porque a gente tem um passado, né? No início não dava para saber o que ia acontecer, mas agora tem alguma coisa que a gente consegue olhar. Então, muitas empresas fecharam os seus escritórios e elas passaram a atuar 100% de forma em home office, né? Dessa forma. Quer dizer, as reuniões acontecem dessa forma, a gente desenvolve o nosso trabalho dessa forma, e estão se dando muito bem, está funcionando muito bem, os empregados estão felizes, a empresa está feliz. Por que isso funciona? Por que isso funcionou para alguns? E, por outro lado, tem alguns que fizeram isso que deu totalmente errado. Por que para alguns funciona e para alguns não funciona, né? Veja que precisa haver, em primeiro lugar, uma mudança nos processos da organização, porque ela não está mais
ela não pode basear a produtividade ou os resultados que precisam ser construídos na presença da pessoa, porque ela não está mais com você. Então, como é que você faz para acompanhar o trabalho dessas pessoas? É pelo resultado, é pelas metas. Você não fica cobrando que ela trabalha para você 8 horas por dia, porque agora ela está trabalhando num ambiente em que você não tem esse controle, ou não deveria. E aí um ponto que eu gostaria de tocar. É interessante que, apesar da gente ter tido essa evolução e a adaptação dos processos da empresa para que esse home office pudesse acontecer, nós estamos percebendo uma volta às origens de coisas que não estavam mais acontecendo. Por exemplo, algumas empresas, elas obrigam o funcionário, o colaborador, a entrar a determinado horário, logar com senha, de tempos em tempos ele tem que provar que ele está ali na frente do computador e no final do expediente, ou seja, ele voltou no tempo e ele está cobrando dessa pessoa coisas que o pessoal aqui de administração vai lembrar, se tiver alguém aqui, do Fordismo. Quando a manufatura apareceu. Aquele que ele tinha que estar lá porque ele apertava parafuso, sabe? Então, 8 horas por dia apertando parafuso e eu tinha que ver que ele estava apertando parafuso. Isso não funciona. Mas veja, é interessante. Por insegurança, tem algumas empresas que passaram a pedir coisas que antes elas não pediam. Elas tinham horário flexível para chegar no escritório até, e eles pararam de ter, porque a pessoa está na casa dela e que ela tem que marcar ponto, né? E é interessante isso, né? Voltou. Outra coisa que precisa ser muito bem trabalhada, que algumas empresas não estão entendendo, é que no momento em que você começa a trabalhar da sua casa, a empresa entra na sua casa, mas a sua casa também entra na empresa. Então, se você está ocupando lugar na minha residência, a minha residência também vai ocupar um lugar na sua empresa. Então, separar essas coisas da rotina, fica tudo muito diferente. Isso precisa ser reelaborado. As empresas precisam entender que não é simplesmente colocando um computador na casa das pessoas e as condições para ela trabalhar ali, internet, até pagar parte do custo, que isso é essencial, né? Você não pode esperar que ela tenha uma internet de super velocidade para fazer as reuniões que você precisa, tirando dinheiro do próprio bolso, né? E a empresa não pode entender, ela não pode achar que o funcionário dela vai estar 100% do tempo dentro da casa dele, trabalhando para a empresa e sem nenhuma interferência. O lar é o lar, né? Então, precisa ter esse reconhecimento. A empresa vem até a minha casa vai à empresa. Isso precisa ser entendido, acho que precisa ser bastante mais trabalhado. É interessante como eu tenho visto algumas observações, algumas coisas acontecerem. Essa do marcar ponto eu achei um horror. Eu falei, gente, a gente voltou no tempo. É ridículo isso. Completamente ridículo. E veja, é uma atitude do quê? De insegurança. Ou é uma atitude de processo gerencial inadequado. Você não tem como controlar, não controlar no sentido de sinalizar, de receber sinalização. De outra forma, a não ser fazer com que a pessoa fique na frente da sua tela. Quem diz que ela vai estar sendo produtiva com a cara ali na sua tela e logado? Quem disse isso, né? Então, é isso que eu gostaria de comentar com vocês, né? Só essa complementação. E acho que a gente aprendeu muita coisa nesse tempo. Nós fizemos grande avanço, né? Eu acho que o fato da empresa ter entrado na nossa casa e da gente
ter lidado com essas situações do nosso dia a dia, do nosso filho entrar na frente de quem tem filho entrar na frente da tela, de eu ter que parar porque tocar campainha. Isso trouxe mais humanidade e verdade na relação das pessoas. Então, eu quero crer que ao longo do tempo isso seja muito bem aproveitado, né? E flexibilize de fato algumas atividades que podem acontecer de formas variadas, de formas mais criativas e oferecer maneiras de existir mais adequadas às pessoas, né? À empresa e às pessoas. Então, é interessante. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou à disposição. E, mais uma vez, agradeço demais essa oportunidade. Desculpem, às vezes eu falo muito, às vezes não, sempre eu falo muito. E por causa do conteúdo a gente acaba, essa comunicação assim, é uma coisa que eu também não gosto muito, mas é o que dá para fazer, né? Quando eu estou em contato com vocês a coisa é muito mais gostosa, mas é o que dá para fazer. E então, para complementar isso, eu fico à disposição se vocês quiserem me escrever para tirar dúvidas, para esclarecer ou apresentar algum ponto ou fazer perguntas sobre materiais complementares ou pontos que vocês tenham interesse, fico super à disposição. Meu e-mail e meus contatos vão estar na apresentação, então vocês podem entrar em contato comigo, vou ter o maior prazer em falar com todos vocês, tá bom? Ótimo, Isilda, obrigado. Eu acho que o Sérgio mandou uma pergunta aqui. Não, uma pergunta, na Pois não. verdade. Perguntando se você tem dicas de leitura. Eu tenho algumas, eu deixo algumas referências na apresentação. No final, deixa eu ver se eu volto aqui. Ó, tem essas coisas aqui que eu passo, tá? E eu vou falar para vocês de uma outra. Tá aí o link. Tem um estudo bastante interessante que é feito todo ano há mais de 20 anos, da Companhia de Talentos. É muito interessante o estudo que eles fazem, chama Carreira dos Sonhos. E eles, agora está chamando Carreira dos Sonhos, não chama isso desde o início, né? Mas eles chamam esse estudo de Carreira dos Sonhos. E eles disponibilizam os dados gerais abertos publicamente. Basta fazer o download. E é bastante interessante os números que eles nos apresentam, e mais ainda porque eles têm um histórico, né? Então, eles fazem comparações com o que eles já obtiveram nas pesquisas anteriores. É uma pesquisa anual e eu acho sempre muito interessante acompanhar. Essa não é a única, né? Mas é uma que é muito bem feita, inclusive o material que eles oferecem publicamente é muito bem montado, é gostoso de ver, objetivo, agradável. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada, tá bom? O Sérgio perguntou, carreira de talentos? A Carreira dos Sonhos, da Companhia de Talentos. É feito pela Companhia de Talentos. Ela é bastante conhecida, tá, na área de recrutamento. Bom, Isilda, muito obrigado. Assim que você me mandar o PDF, eu já posto para os alunos, então, para que Tá eles bom. tenham acesso ao seu contato e às referências. E aí também, bom, se tem o seu contato lá, eles podem te Isso. contatar, mas se não, podem entrar em contato comigo também, que eu faço a ponte. Isso. Gabriel, muito obrigada, viu? Obrigada. Também essa possibilidade é excelente, tá? Então, eu vou disponibilizar depois o material para o Gabriel e, enfim, agradeço mais uma vez. Tenha um excelente descanso aí e um resto de semana, resto não, quase toda semana, hoje é terça, né? Uma Hoje é semana terça. muito boa para todos vocês. Obrigada, viu, A gente gente? que agradece, Isilda. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.